Oi, gente! Eu sou a Kata e esse aqui é o último vídeo do canal aqui em 2021. Calma que para ano que vem vai ter mais, mas esse aqui é o último do ano com as melhores leituras que eu tive agora em 2021, porque não podia ser outro estilo de vídeo para hoje, né? Eu tive muita dificuldade de fazer esse ranking. Não sei se eu tô 100% satisfeita, eu acho que sim, eu espero que sim. Meu coração agora, nesse momento, diz que é isso. Mas a Catarina do futuro pode acabar mudando de ideia, então no momento, nesse momento agora, esse é o meu ranking. Essas são as minhas 10 melhores leituras de 2021, entre o que eu li em 2021, de acordo com a minha opinião pessoal e com a minha experiência, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal de piores leituras do ano, onde foram 6 leituras, se não me engano, ao todo no vídeo, mas eu especifico bem direitinho pra vocês por lá, então vão lá conferir. Antes de a gente começar, pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam, comentem muito nesse vídeo, compartilhem para o canal voltar ao engajamento normal aí que a gente perdeu depois da pausa que eu dei no canal, tá? E também acompanhem meu trabalho com o Crialité nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, todos os links estão na descrição do vídeo. E antes de a gente começar, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui comigo durante esse ano, que 2022 seja ótimo pra gente, seja muito melhor, muito mais leve, muito mais positivo e tranquilo, tá, gente? Eu espero que 2022 seja um ano incrível pra nós e espero vocês aqui comigo também pra acompanharem os vídeos do Crialité, tá? Vamos lá pra esse vídeo aqui então, porque agora a gente vai fazer o ranking, meu Deus, como foi difícil, das 10 leituras, das 10 melhores leituras que eu fiz em 2021. Meu Deus, eu tô nervosa, vamos lá. 2021, gente, foi um ano de muitas e ótimas leituras. Eu li tanta coisa boa que, infelizmente, eu deixei várias histórias de fora e eu não queria ter feito isso, mas aconteceu. Tem algumas outras histórias que eu gostaria que estivessem aqui e que, infelizmente, não vão estar, mas as histórias que estão aqui me deixaram muito contente, ou me tocaram de alguma forma, ou alugaram um apartamento dentro da minha cabeça, porque eu não parei de pensar nelas nenhum segundo. Tem leitura aqui que eu li lá no início do ano e que eu penso até hoje. Então aqui no vídeo a gente vai fazer assim, eu vou começar do 10º até o primeiro. Vamos lá então, porque meu Deus do céu, eu tô muito ansiosa pra falar sobre esses livros mais um pouquinho aqui com vocês, porque a maioria acho que vocês já conhecem. Vamos começar aqui então em 10º lugar, eu decidi colocar uma história que eu ainda não falei pra vocês. Essa história eu acho que eu li no período em que eu tava afastada do canal, por isso que eu não comentei tanto sobre ela aqui, mas com certeza foi uma história que me marcou muito. É uma história, eu acho, que conversa com várias pessoas vão poder se identificar ou se ver nesse personagem, que é o Arlindo. Essa HQ, gente, é super linda, super bonita, ela se passa ali nos anos 2000 e vai acompanhar a trajetória ali, o crescimento, né, a vida de um personagem que é o Arlindo e ele é LGBT, então a gente vai entendendo toda a situação que se passa na família dele. Eu acho que aqui as pessoas podem se identificar muito com o personagem, com as coisas que ele vive, com as amizades, com as situações, pessoas da nossa geração, pessoas um pouco mais velhas que a gente, talvez. Então eu acho que esse personagem conversou muito comigo, muito além das páginas, muito além do que eu vivi, eu consegui me sentir junto e próxima do personagem como uma amiga, realmente. Essa história aqui, ela é lotada de nostalgia, a gente tem os personagens ali vivendo no auge dos anos 2000, com músicas, com referência a Sandy Júnior, gente, aquelas festinhas que a gente fazia com os amigos, onde as gurias levavam uma coisa e os guris levavam outra. É muito isso, tem festinha de Halloween, então assim, contém várias coisas sensacionais na história. A gente acompanha os dramas do Arlindo, dramas dos amigos dele, momentos de felicidade, de risada, os crushes. Então, assim, é 100% adolescente no Brasil, sabe? Gente, tem o MSN, sério, maravilhoso. Isso, assim, é realmente uma viagem, uma nostalgia muito bacana, que foi muito boa pra mim naquele período que eu tava vivendo. Por isso que eu coloquei essa história aqui na lista. Eu acho que, muito além das páginas dela, ela conseguiu me conquistar na minha vida, conseguiu ganhar um espaço muito grande no meu ano, apesar de eu não ter comentado aqui com vocês, mas é uma leitura que eu penso muito sobre, e às vezes acontece alguma coisa, eu lembro de uma cena, lembro de alguma fala de um personagem, então é muito legal. Arlindo com certeza foi uma das histórias que tocou o meu ano, então por isso que tá aqui nessa lista de melhores de 2021. Em 9º lugar vai ter ela mesma, a dona do mundo, Taylor Jenkins Reid com Malibu Renasce. Todo mundo sabe que eu amei esse livro, foi feito pra mim. Tem fofoca, tem festa, tem tudo que eu gosto em um livro só. Eu acho que aqui esse livro da autora combinou muito com o que eu gosto de ler em um livro, combina muito com o que eu gosto de ler, combina muito com quem eu sou, combina muito com a vibe que eu gosto,
que é mais verão, mais praia. Aqui a gente vai acompanhar a história dos irmãos Riva, que são 4 irmãos. Cada um deles tem o seu arco, a sua história, e eles também são muito famosos porque eles estão ali no meio artístico, mas também eles são filhos do Mick Riva, que aqui nesse universo da autora é um cantor muito famoso, apesar de eles não terem contato com o pai deles, por o pai deles ser uma pessoa muito problemática. A narrativa aqui, além de contar a história ali do dia dos irmãos Riva, que vão se reunir na casa da Nina, que é a irmã mais velha, para fazer uma festa, uma grande festa, reunir os influencers. A gente vai acompanhar também o passado, como a mãe deles e o Mick Riva se conheceram. A gente sabe aqui desde o início da história que vai dar bosta, vai dar merda em algum momento, e geralmente é no final do livro, aquele famoso plot twist. E isso não me decepcionou em momento algum. Eu acho que da Taylor Jenkins Reid é um dos meus livros favoritos até. Eu tenho meio receio de falar isso, mas eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito de como ela desenvolveu os personagens, como ela desenvolveu as tramas e como se deu toda a caminhada, o processo dos acontecimentos no livro. Eu acho que me satisfez demais, eu fiquei muito feliz com essa história. Eu li Daisy Jones and the Six também esse ano, que eu gostei muito, mas eu acho que Malibu teve alguma coisa diferente. Aqui se passa nos anos 80 a história. Eu não sei dizer pra você se foi a vibe, se eu tava assim com o livro, mas assim, alguma coisa nele me chamou e combinou comigo, então é por isso que esse livro aqui foi uma das melhores leituras do ano. Eu demorei muito pra admitir isso pra mim mesma, mas foi um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, com certeza, porque foi uma experiência divertida, foi uma experiência que me prendeu demais na história. Fiquei super envolvida com os personagens e com tudo que estava acontecendo. Eu queria saber de tudo, eu tinha interesse em todos os arcos, então isso me chamou muito a atenção, por isso que eu gostei tanto desse livro aqui. Em 8º lugar, gente, nós temos ela, a rainha, a dama da ficção científica, Octavia Butler com Kindred. O que essa mulher fez aqui comigo não deu, gente, não deu. Eu sofri tanto lendo esse livro, tanto, e foi um livro esplêndido. É um livro espetacular. Durante as páginas de Kindred, a gente vai acompanhar a história da Dana, que tá ali vivendo a vida dela, se mudando com o marido, até que, de repente, do nada, ela começa a se sentir um pouco mal, dá um mal-estar, e ela desmaia, e ela acorda num lugar completamente diferente de onde ela tava, e descobre que tem uma criança ali quase se afogando. Logo no início da história, a gente já é jogado numa situação que a Dana tá enfrentando lá no final da história, a gente já fica assim. Só que ao longo do livro, eu me esqueci disso. Parece que essa página não existiu na minha vida. De tanto que eu fui envolvida por essa narrativa, de tanto que eu fui sugada. Aqui a Dana ela vai acabar parando no século XIX, gente. E a Dana, por ser uma mulher negra, ela acaba correndo muito risco vivendo nessa realidade. Só que ela não sabe dizer quando ela vai, quando ela volta. E isso não é uma questão nem para nós que estamos lendo o livro. Aqui a Octavia ela faz um trabalho gigantesco que ela consegue fazer a gente focar no que ela quer falar. Ela fala sobre o que ela quer e a gente se interessa por aquilo dali, ou não, né? Tem gente que não se interessa, mas no meu caso, eu fiquei completamente pasma com a história, eu fui sugada por essa história aqui, eu me preocupei demais com a Dana, eu queria que tudo desse certo pra ela, porque essa narrativa aqui coloca um peso tão grande nas costas dessa personagem, porque ela vai pro passado e encontra os antepassados dela. Eu vejo Kindred como a história da personagem, é a trajetória dela encontrando os antepassados dela e todo o peso que a narrativa coloca em cima dela, de ela saber que ela vai conhecer as pessoas e que ela precisa que fiquem juntas para que ela possa existir no futuro. Essa narrativa aqui é sobre questões sociais, sobre toda o entorno da personagem, o lugar que ela tá, a situação que ela vive. É uma leitura super intensa. Eu já comentei aqui no canal pra vocês que tem cenas de açoitamento, então por isso eu recomendo cautela com essa história, porque pode ser um conteúdo mais sensível para algumas pessoas, então eu recomendo que vão com calma com essa história aqui, porque realmente é uma história muito impactante. Eu adorei de verdade Kindred. Foi uma surpresa grata na minha vida, porque eu criei uma certa expectativa e a Octavia foi lá e pegou a minha expectativa, jogou no lixo e fez muito melhor do que eu imaginava. Ela me surpreendeu demais, então Kindred era a obrigação nessa lista. Em 7º lugar, eu resolvi colocar um conto que eu já falei muito aqui no canal pra vocês também. Eu li ele lá em janeiro, fevereiro, março, nos primeiros meses do ano, que temos o nosso próprio tempo, da Lili Lua. Esse livro, eu simplesmente dei certo com ele. Vários desses livros aqui na lista vocês vão perceber que foi muito da vibe, do sentimento. Eu dei certo com essas histórias e aqui foi exatamente isso. Essa história, ela me pegou de jeito, sabe? Ela me pegou de jeito, eu tava desprevenida, porque eu tava curiosa pra conhecer a escrita da autora que eu não conhecia ainda, mas no fim das contas ele superou todas as minhas expectativas. E aqui a gente acompanha a história de uma protagonista que ela, toda vez que sente fortes emoções,
ela acaba voltando no tempo. A gente aborda aqui nessa história muitas questões sociais, descoberta da sexualidade, questões raciais que a protagonista enfrenta durante a narrativa, e isso tudo a gente vive através da personagem voltando no tempo, revivendo toda a trajetória dela depois de ela estar ali no funeral da sua mãe, e ela começa a se sentir muito pressionada, muito tensa, e ela acaba voltando no tempo. E ela descobre também que, além de voltar no tempo, ela consegue alterar o futuro dela. Porque no presente dela, ela tava com um cara que não era muito legal, o namorado dela, ele é super ridículo. Então ela acaba descobrindo outras coisas através dessa volta no tempo. Ela reencontra com pessoas e tem diálogos muito bonitos, e eu me apeguei bastante à protagonista e aos dramas que ela passa durante a narrativa. Eu acho que foi um livro assim que marcou o meu ano também, por causa de toda essa questão que eu fiz em volta dele. Eu fiz muito essa história ser legal pra mim. Então essa história também não podia estar de fora aqui dessa lista, por causa que marcou muito o meu 2021. Agora nós vamos pro sexto lugar. Sexto lugar, que eu sei que é um livro que divide opiniões, mas comigo não teve divisão de opiniões, foi 100% amor por essa história, que é Assim que se perde a Guerra do Tempo. Vocês podem ver que tem bastante coisa de ficção científica aqui nessa lista, né? Eu não tinha reparado também, mas tem bastante. Essa leitura foi algo inacreditável pra mim. O que pra muitas pessoas foi algo mais confuso, mais assim, nublado, pra mim foi 100% tranquilo. Eu acho que esse é o charme da história, inclusive, porque aqui a gente vai acompanhar dois seres, né? Que seria Red e Blue. São personagens que vivem em lados opostos da guerra no tempo que existe aqui na narrativa. Elas trabalham em diferentes agências e cada agência quer vencer essa guerra do tempo e derrotar a outra. Portanto, elas são inimigas. Mas não é só isso. Elas vão acabar trocando cartas aí ao longo da narrativa, e a gente vai entendendo e conhecendo essas personagens, quem elas são, o que elas fazem, e através delas, basicamente, a gente vai entender a dinâmica desse universo. Esses autores aqui, eles largam as coisas pra gente, a gente vai ter que entender, vai ter que engolir aquilo dali, ou não. No meu caso, eu bebi como eu bebo um drink, e foi maravilhoso, porque essa história aqui é poética, é bela, e eu me apeguei muito às personagens, nas cartas delas. Acho que elas têm pontos muito fortes, e algo muito interessante aqui da narrativa, inclusive, na questão da ficção científica, é que elas viajam através do tempo para diferentes lugares. Então, assim, às vezes uma tá chegando num lugar e a outra já saiu, já tinha passado ali, deixa um bilhetinho. É lindo. Eu vejo esse livro aqui como um entardecer, porque eu adoro. É esse sentimento que ele me dá, sabe? Uma paz, uma calmaria, uma melancolia. E é assim, se perde a Guerra do Tempo. Eu falei tanto aqui nesse canal já. Eu sou uma panfletadora oficial dessa história. Eu adoro e guardo essa história com muito carinho, é favorito da vida também, porque tem um significado muito grande aqui pra mim essa história. Em quinto lugar, nós temos aqui uma leitura mais recente que eu fiz, que é Torto Arado, do Itamar. Essa história tem um poder tão grande em mim. Eu não sei dizer como é que essa escrita me tocou tanto e o porquê, mas ela fez. É algo poético, melancólico, belo, bonito, muito descritivo. Eu consegui me sentir perto das personagens ali da Bibiana e da Belonise, que são os focos da narrativa, né? As irmãs ali, com pouca diferença de idade, e elas vivem ali suas vidas em um lugar completamente isolado, onde elas têm pouco, quase nada, e o que elas têm não é delas. Elas vivem uma situação análoga à escravidão. E isso é uma crítica que o autor traz na narrativa. Eu chego até a me arrepiar com essa história, gente, porque o poder dessa narrativa, eu já comentei aqui no canal pra vocês, que vai além das páginas do livro. Esse livro é aqueles livros, assim, que quanto mais eu penso, mais eu gosto, mais eu reflito, mais eu consigo entender e mais eu quero saber daquela história ali. Eu acho que essa é uma daquelas obras atemporais. O autor conseguiu fazer uma coisa, assim, que... Meu Deus! A gente acompanha aqui capítulos que intercalam entre as personagens com suas visões de mundo, com suas crenças, com seus ideais. Essas duas personagens, elas são marcadas por uma tragédia, né? Um acidente que acontece ainda na infância ali delas, que acontece nas primeiras páginas do livro, mas que dita muito delas, do comportamento delas, da visão delas de mundo e da visão que elas têm ali do lugar que elas estão, basicamente, porque é basicamente isso que elas têm a noção ali, o lugar que elas vivem. Eu acho que isso é algo muito poderoso, o que o autor fez. Eu não tenho palavras, tinha que estar aqui nessa lista também, porque Torto Arado eu li mais recentemente, mas assim, eu tô mastigando a história, sabe quando tu tá digerindo, assim, tu tá pensando, e cada vez que eu penso aumenta mais a minha admiração pelo trabalho do autor e o que ele fez aqui. Não tem mais o que eu falar sobre Torto Arado, gente, era isso aí, tinha que estar aqui pra eu falar mais um pouco sobre essa história com vocês.
Em quarto lugar, eu vou colocar uma história que eu já falei bastante aqui no canal também, fiz vlog lendo ela, e que foi uma história bastante marcante no meu ano também, que foi um divisor de águas em várias coisas, não só na leitura, mas na minha vida pessoal também. Que é Heartstopper, da Alice Oseman, que eu tô com os 2 volumes, mas na época que eu li lá no site Tapas, porque não tinha edição no Brasil ainda. Heartstopper vai contar a história de Nick e Charlie, que acabam se conhecendo na escola, e viram amigos, e viram mais amigos, e viram muito amigos, e depois o crush. Essa história aqui, sério, gente, é perfeita essa história aqui. Ela me traz o outono na minha casa, ela traz uma sensação de conforto, de pertencimento. Nessa história aqui a gente vai falar sobre aceitação, sobre autoconhecimento, sobre se permitir fazer as coisas, se permitir ser, se permitir amar. A autora trata também assuntos mais sérios aqui também, mas ela traz diversos personagens incríveis, com suas vidas, personagens diversos, LGBTQIAP+, então tem muita representatividade na história. Eu acho que a autora escreveu com muito carinho essa história, sabe? Quando a pessoa faz algo muito bem feito, que parece que ela tá... Sei lá, eu se tivesse escrito ficaria orgulhosa. Vou mostrar aqui pra vocês porque Heartstopper é uma história em quadrinhos. Então é muito mais rapidinho de ler e é muito gostosa a história. Ela tem realmente essa vibe mais outono, mas é essa sensação que ela me passa. Conforto, abraço, aquela sensação de ficar deitado na cama, se sentindo confortável, com um cafezinho, chocolate quente, é bem essa sensação. Tem uma cadelinha aqui que é maravilhosa, então assim, a história foi feita para ser fofa, foi feita para mim. Obrigada, Alice Oseman, por me dedicar a esse livro. Então eu tinha que botar Heartstopper na lista também, porque foi um marco do meu ano, me ajudou na minha autoaceitação, me ajudou como pessoa, me ajudou a me abraçar, e falou comigo, conversou várias coisas comigo essa história aqui, por isso que eu tenho tanto carinho com as histórias da Alice Oseman, não é de hoje, eu gosto muito de Rádio Silêncio também. E essa história aqui tá no meu coração, eu mal posso esperar pelos próximos volumes, porque eu quero sim, vou continuar essa história aqui, essa é de lei. Vai ter em 2022, eu espero que venha pra cá em 2022, porque eu quero continuar essa história aqui com certeza. Nós, enfim, estamos no top 3 do ano. Essa lista foi muito difícil, eu acho que eu nem devia ter feito o ranking, eu acho que eu devia ter só listado pra vocês, mas agora eu já fiz. Vamos lá, então, porque todas foram ótimas leituras, excelentes leituras, leituras incríveis, mas aí vamos lá para o que eu acho no momento que são as 3 melhores leituras do ano. Em terceiro lugar, eu coloquei Fique Comigo, porque esse livro não sai de mim. Ele tá aqui, tatuado no meu braço. Sério, não tem como. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família nigeriana, onde a mulher precisa prover ali um filho para o seu marido, e ela não está conseguindo naquele momento, e isso é só... assim, sabe? Só isso aqui. Porque acontece tanta desgraça nesse livro, tanta gritaria que eu dei nesse livro aqui, eu enlouqueci com essa história, era 20% do livro, eu tava assim. Se eu tivesse filmado as reações desse livro, eu fiz vlog, mas não filmei todas as reações. Teve umas reações que eu tive, assim, que eu entrei em choque. Esse livro aqui é babadeiro. A gente vai acompanhar espécies de rituais, porque aquela mulher sai em busca de fazer de tudo para ter aquela criança, porque a culpa cai em cima dela, a família dele quer que ela tenha um filho, senão ele vai arrumar outra esposa. E aí, gente, o troço desanda de um jeito que não tem palavras. Esse livro é surreal a crítica. Meu Deus. Os personagens aqui, eles têm a cultura deles, têm a história deles, têm a religião deles. É através dessas doutrinas que os personagens têm, das crenças que eles têm, que a narrativa se dá. A necessidade de ter o filho, a gente vai entender como é que eles se conheceram, como que se deu a vida deles e o que que eles vão fazer para que esse filho exista, para que esse filho aconteça. Gente do céu! Olha, gente, poucos os dias do ano que eu passei sem pensar nessa história, porque assim... Eu recomendo que leiam esse livro se vocês estiverem, assim, se sentindo confortáveis, na calmaria, porque esse livro, assim, ele vai fazer alguma coisa com a cabeça da gente. Ele vai fazer a gente pensar, vai fazer refletir, a gente vai conhecer muito dos ideais dos personagens, de quem eles são, pessoas, assim, fazendo coisas ruins, pessoas fazendo muitas coisas ruins, assim, o ser humano na essência. E eu acho isso extremamente interessante, pra mim é uma aula esse livro. Eu acho que foi inacreditável a minha experiência, então por isso que tá aqui, terceiro lugar, no top 3 do ano, porque esse livro não sai da minha cabeça. Acho que eu vou ter que só aceitar que esse livro não vai sair da minha cabeça e deu.
Bom, gente, o segundo lugar eu acho que não vai ser muito suspense, não vai ser muito mistério pra vocês também, que eu separei aqui, né, a duologia de Six of Crows, que é Crooked Kingdom e Six of Crows. Não vou me estender tanto nesses livros, porque eu fiz vídeo especial pra eles aqui no canal. Várias dessas histórias aqui também tem vídeo aqui no canal, tá? Mas é que esse aqui eu fiz mais recentemente e lavei a minha alma sobre a história. Aqui a gente vai acompanhar a história de 6 personagens que se unem pra fazer uma missão ali, e eles são personagens assim, fora da lei, que vivem por seus interesses ali, cada um tem um interesse pessoal nessa missão que vai dar uma graninha pra eles. Essa história aqui se passa no universo Grisha, então existem os Grishas, existe a questão ali dos poderes que eles têm, e isso vai atingir os personagens, tá? A gente tem personagens Grishas na história aqui também como protagonistas. Eles dividem a narrativa, o que é algo muito interessante. Eu acho que aqui a Bardugo deu o nome dela pra mim, porque as outras experiências que eu tive com os livros dela não foram tão bacanas, mas aqui em Six of Crows e Crooked Kingdom o nível foi altíssimo, sério. Esse livro aqui foi perfeito pra eu ler nesse momento, eu acho que eu aproveitei demais a experiência, vivi essas histórias, me emocionei, fiquei enlouquecida, gritei. Eu acho que eu vivi essa leitura aqui mesmo, parecia um estádio de futebol no meu quarto enquanto eu lia. E sobre esses livros aqui, eu tenho só que rasgar elogios porque eles estão no patamar altíssimo pra mim. São leituras excelentes, personagens excelentes, a narrativa, a forma como o autor escreve, cada personagem tem o seu tempo, tem a sua forma de falar, tem a sua forma de se portar. São personagens extremamente icônicos, Cass Brecker, Ned, Jasper, Nina, Wylan e Mattias, lembrei todos, graças a Deus. São personagens que marcaram o meu ano, principalmente a Inej. Os capítulos da Inej, olha, ouso dizer que são os meus favoritos do ano. Acho que já falei isso pra vocês porque, meu Deus, os capítulos dela são incríveis, incríveis. Então, Six of Crows não podia estar de fora daqui. Eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui nos cards, porque eu rasgo elogios pra Bardugo, pra escrita dela, pra evolução dela e pra essa história toda que no geral é inacreditável de tão maravilhosa. Nós chegamos então ao primeiro livro dessa lista, e eu queria dizer pra vocês que eu relutei muito durante essa lista, mudei livros de lugar, mudei a ordem, mudei várias vezes, e ele continuou em primeiro, então eu acho que meu coração está mandando que esse é o lugar dele, que seria o conto, né, a novela da Maíra Sigwalt, O que Encontramos nas Chamas. Também tem vídeo para esse livro aqui no canal. Passei o ano inteirinho falando sobre ele, eu acho que isso trouxe ele até aqui de forma tão natural, porque desde o dia que eu li ele lá em janeiro, eu acho que foi janeiro que eu li, gente, sem brincadeira, janeiro, fevereiro, eu li a história, fechei o Kindle e eu não conseguia parar de chorar, e toda vez que eu penso na história vem esse sentimento de novo, então eu acho que isso significa que é um favorito da minha vida e que está fazendo jus ao seu lugar agora. Apesar de eu ter adorado todas essas histórias que eu comentei aqui pra vocês, existe algo em O que Encontramos nas Chamas que conversa comigo muito também. Eu acho que a escrita da Maíra foi algo que me surpreendeu. A forma como ela decide terminar os capítulos e iniciar os próximos capítulos foi uma coisa surpreendente pra mim. Eu não imaginava que eu ia encontrar e gostar tanto da escrita dela. Eu acho que o que mais me prende na história é a forma, as questões narrativas que a autora optou fazer. As decisões que ela tomou para escrever a história, as analogias, o realismo mágico, porque aqui nessa história a gente acompanha a protagonista voltando à casa dos tios, onde ela passou um período da sua vida e ela sofreu muito nesse período. E a partir do momento que ela entra naquela casa ali como adulta, como uma mulher que venceu, que tenta vencer diariamente as suas questões, as suas preocupações, os seus medos, a gente entra numa volta no tempo junto com ela e vai revivendo todo o passado dela, aquele período que ela passou na casa dos tios. Eu sempre procuro nos vídeos que eu falo sobre essa história alertar muito que existe conteúdo sensível nessa história. A gente vai falar sobre abuso físico, psicológico, então esses assuntos podem ser sensíveis para certas pessoas, trazer alguma lembrança, alguma memória, algum pensamento, então por favor se preservem. A nossa saúde mental em primeiro lugar, tá, gente? Mas é que pra mim essa história tocou de um jeito diferente. Toda a construção dela me levou àquele momento e eu fiquei super angustiada, preocupada, nervosa com a protagonista, realmente torcendo por ela. A Maíra conseguiu trazer, assim, momentos de amizade, momentos de amor, de felicidade e muito suspense também. Ó, me arrepiei. Nesse suspense que ela traz nas cenas que a personagem precisa se esconder, precisa correr, eu acho que a escolha da narrativa dela que ela fez aqui foi o que transformou a história dela em algo muito significativo pra mim e pra minha escrita também, porque eu acho que eu aprendi muito lendo esse livro.
Por isso que foi algo tão importante no meu 2021. Eu passei meu 2021 inteiro lembrando dessa história, pensando sobre ela, e chegou até aqui no dia de hoje para ela estar aqui nos primeiros lugares, né? Acho que seria a leitura que mais marcou meu ano de 2021, que se eu pensar daqui uns 2, 3 anos no que foi 2021, eu vou me lembrar dela. Várias dessas histórias. Obviamente eu vou lembrar de mais histórias, mas eu acho que ela vai ser uma das primeiras. Ai, gente, não sei se eu tô aliviada, se eu tô o quê. Mas é isso aí, então. O que encontramos nas chamas tá fechando essa nossa lista aqui. E esse vídeo de hoje também, pessoal. O último vídeo do ano. Eu acho que é isso aí, falei sobre as minhas melhores leituras do ano, leituras inacreditáveis, autores inacreditáveis, histórias repletas de sensações. E esse foi o meu ano de 2021. Eu tentei esperar o máximo do ano para poder gravar ele, porque eu queria falar sobre tudo de melhor que teve. Faltaram várias histórias, queria ter trazido mais, mas eu acho que assim, botei um limite também, porque senão ia ficar muito grande esse vídeo. Tem muitas outras histórias que eu li, já falei sobre elas aqui no canal. Várias histórias ganharam o meu coração, mas eu acho que é isso, gente. Essas aqui são as que ganharam o meu coração também, estão comigo, coladas no meu coração, eu vou tatuar, como eu comentei. E esse aí foi o meu 2021, que eu vou encerrar aqui com vocês, só com comentários bons e leituras boas, tá, gente? Muito obrigada por esse ano, muito obrigada por terem estado comigo. A gente se vê, então, em 2022, com mais vídeos do Crialité, que eu espero que seja um ano maravilhoso pra gente, tá? E com ótimas leituras. Muito obrigada, gente. Meu beijão pra vocês e até o próximo vídeo do canal.